Foi aprovada a lei que aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias. Essa ampliação vai ser escalonada. Continua sendo de 5 dias em 2026, 10 dias a partir do dia 1º de janeiro de 2027, 15 dias em 2028 e a partir de 20 dias a partir de 2029. Bom, esta é a regra que já está valendo, né? Porém a aplicação efetiva dela acontece a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Portanto, está aí uma lei que traz a organização e o aumento dessa licença paternidade. A lei é a lei número 15.371, agora de 2026, recentíssima, né? Que dispõe sobre essa licença paternidade e institui o salário paternidade no âmbito da Previdência e também da CLT. É esse assunto que a gente vai falar aqui sobre nesse vídeo. Então, antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui para a gente, porque esse assunto realmente é novo e vai gerar muita dúvida nas pessoas. Bom, a norma que amplia a licença paternidade no Brasil, de 5 para 20 dias, ela vai ser aplicada de forma progressiva, né? Com o objetivo de fortalecer a participação dos pais no cuidado dos filhos e promover também um maior equilíbrio nas responsabilidades familiares, viu, Marquinhos? Cuidado, nessa lei está escrito que aquele pai que dá abandono afetivo, que não dá toda a atenção, não vai ter direito a isso não, viu? É só essa situação. Vamos falar sobre essa ampliação gradual, né? Então, até então, os trabalhadores tinham direito de 5 dias corridos de licença paternidade que eram pagos pela empresa. Em alguns casos, né, com aquelas empresas participantes do programa da empresa cidadã, esse prazo poderia se estender por mais 15 dias, né, com uma compensação fiscal das empresas que estão lá no lucro real e fazem parte desse programa de empresa cidadã. Com a nova legislação, a ampliação será escalonada, né, como eu disse, 10 dias a partir do dia 1º de janeiro de 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias em 2029. Esse direito também é assegurado em casos de nascimento, não só de nascimento, mas também de adoção ou de guarda para fins de adoção, sem prejuízo do emprego e do salário. Ou seja, a pessoa fica em casa, vai ali ter relacionamento com a criança, nesses primeiros dias, né, que ela está já ali mudando a rotina da casa, e como muda, né, sem prejuízo do salário e do emprego, quer dizer, a empresa não pode mandar, né, embora o trabalhador. A norma também amplia o alcance do benefício para categorias antes não contempladas, né, como microempreendedores individuais, trabalhadores domésticos, avulsos e segurados especiais, já que isso também tem a proteção da Previdência Social, e está previsto na CLT também. Então, como é que funcionam essas regras para concessão e as condições para recebimento desse auxílio, né? A lei vai impor aqui alguns requisitos formais para o exercício desse direito, né? Quer dizer, tem que ter uma regrinha ali para a coisa não ficar desvirtuada, né? Então, o trabalhador, porque o empregador também tem que ficar sabendo, né? Porque o empregador não sabe que sua mulher está grávida, o empregador não sabe que você vai adotar, o empregador não sabe que você vai ter uma guarda. Então, o trabalhador deverá comunicar o patrão com antecedência de 30 dias, até para que você vai ficar fora da empresa até 20, né, meu amigo? Então, precisa deixar a empresa ali pronta para poder organizar a rotina dela sem a sua presença. Aí você tem que apresentar o atestado médico ou então um documento judicial, né, conforme o caso, se for adoção, se for nascimento, se for guarda, assim por diante, né? Durante esse afastamento, né, vai ficar vedado o exercício de atividade remunerada, né? Pô, se a empresa descobrir que você está trabalhando em outro lugar aí, mesmo por conta própria, você pode até levar uma justa causa, né, e ter problemas na sua vida profissional. Então, aí você vai ter que participar, né, dos cuidados e da convivência com a criança, né, porque é para isso que você está tirando aí os dias para poder ter essa licença paternidade. E essa licença, viu, gente, é muito interessante, porque ela pode ser suspensa, ela pode ser cessada, ela pode ser indeferida, pode ser negada, quando houver indícios de violência doméstica ou abandono material em relação ao filho.
né? Isso tudo, claro, mediante uma decisão judicial ou um ato administrativo, né? Mas a empresa não vai também usar ali do que ela acha para definir como é que funciona essa situação. E a novidade dessa lei, né, é que o INSS vai assumir a conta, né? Então, uma das principais mudanças está no financiamento do benefício. Embora o pagamento continue sendo feito inicialmente pelo patrão, o valor será reembolsado pela Previdência Social, né? Então, transfere aí esse ônus para o sistema previdenciário, né? Então, a lei cria também o salário maternidade devido aos segurados da Previdência Social, inclusive trabalhadores com um regime informal, como MEI, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial. E o valor do benefício, vamos falar de din-din agora, vamos falar de din-din, né? O valor do benefício vai seguir as regras semelhantes ao salário maternidade. Da mesma forma que é calculado o salário maternidade, vai ser calculado o salário paternidade. Remuneração integral para os empregados, o último salário de contribuição para o doméstico, a média das contribuições para quem trabalha por conta própria e o salário mínimo para o segurado especial. Então, você percebe, são 4 formas diferentes de calcular o benefício, né? Que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo depois para vocês. Bom, só que além disso, a gente tem a estabilidade e as novas garantias. A legislação assegura a estabilidade no emprego desde o início da licença até um mês após o término dela, né? Vedando a dispensa nesse período. Então, o trabalhador tem a estabilidade, né, que inicia com a licença. Perceba que a mulher tem a estabilidade desde a gestação, mas é ela que carrega a criança, né? O homem tem a estabilidade desde o início da licença, quer dizer, 30 dias antes que ele avisa, e até um mês depois do término, né, que é 20 dias. Então, uma estabilidade aí de 30 dias, que é o anúncio, que é a comunicação para a empresa, e também a situação de fim, mais 30 dias depois dos 20, né, que vai ser em 2028. Então, a gente está falando aí de 30, 60, 80 dias de estabilidade, né, 80 dias de estabilidade para você ter aí a sua convivência com a criança, a empresa não pode demitir. Caso haja demissão que impeça o usufruto do benefício, o empregador deverá ser indenizado com o dobro do período correspondente, né? Então, tá aí, olha, mas quanto vai ser a indenização trabalhista caso a empresa não cumpra? Já está definido, né? Então, este caminho aí que você deve seguir. Também foram previstas hipóteses, né, de ampliação da flexibilização do afastamento, né? Prorrogação em caso de internação da mãe e do recém-nascido, acréscimo de 1/3 no prazo em caso da criança ter algum tipo de deficiência, extensão integral do período equivalente à licença maternidade quando o pai for o único responsável legal, esse que é importante, viu? Extensão integral do período equivalente à licença maternidade, que é 4 meses, quando o pai for o único responsável legal, né? Isso tem que ver também a questão das adoções, inclusive de casais homoafetivos, né? Então, essa equiparação, ela acontece na lei. A lei garante tratamento ampliado para situações excepcionais. Quando houver, por exemplo, ausência da mãe no registro civil, falecimento de um dos genitores ou adoção unilateral, e o pai poderá usufruir do período equivalente ao da licença maternidade, como se fosse a mãe, né? Então, além disso, o benefício pode ser transferido para quem assumir legalmente a responsabilidade parental, né, assegurando a continuidade da proteção. Então, essa lei entra em vigor, que já está valendo, né, mas os efeitos dela é a partir do dia 1º de janeiro, quando aumenta para 10 dias. E aí, gostou do vídeo? Legal, né? Está aí uma proteção a mais para as pessoas que trabalham, né? E que tem ali o filhinho que quer ficar um pouquinho mais com a criança, logo nos primeiros dias, e ajudar ali a mamãe aí nessa tarefa que não é fácil, né? Um abração para todos aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês, mais uma vez, se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e não deixe de ativar a notificação no sininho, né? Assim você fica informado de tudo que você precisa saber sobre seus direitos previdenciários e também trabalhistas. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.